Tivemos um episódio no livro de Mateus 14, versículo 12 até versículo 36. Este episódio, nós derivamos 12 pregações. Graças ao curso de homilética. O primeiro tema, fé é andar sobre as águas. E o segundo tema, venha. O terceiro tema, quando ele viu a tempestade. O quarto tema, por que duvidou? O quinto tema, assim não pode andar sobre as águas. O sexto tema, certamente você pode andar sobre as águas. E o sétimo tema, quem mais está andando sobre as águas? E o oitavo tema, andando pelo Espírito. O nono tema, talvez eu consiga por mim mesmo, com o meu próprio esforço. O décimo tema, não espere pelo milagre. O décimo primeiro, andando fora de segurança. O décimo segundo, praticando no meio do oceano. E o primeiro tema, fé é andar sobre as águas. Fé é andar sobre as águas. Exercitar a fé é andar contra a mão da vida comum. É ser esquisito. Ser esquisito. É ser esquisito. É ser incomum. Deixar de fazer o que a maioria faria em seu lugar. A fé é fazer o impossível. No caso deste episódio, andar sobre as águas é agir contra a lei hidrodinâmica. Segundo a lei hidrodinâmica, diz que o homem só pode navegar, o homem só pode nadar na água, o homem não pode andar sobre as águas. Por isso que nós construímos, ou constrói-se pontes para as pessoas poderem atravessar. Mas naquele dia, Pedro, quando estava com Jesus, Pedro viu a Jesus andar sobre as águas. Ele também quis estar lá. Ele fixou os seus olhos em Jesus, mas de repente deixou de seguir aquilo que era a orientação. A igreja é chamada a ter experiência de andar sobre as águas, exercitando a sua fé. Por isso ele chama venha. A palavra venha é uma autorização. Apenas uma palavra, venha. Pedro disse para Jesus, se és tu, me mande que eu ande em cima da água. E Jesus chamou a Pedro. Venha. E ele levantou, começou a andar sobre a água. Como ele queria ver o milagre acontecer naquele dia. Então tudo isso aconteceu para sustentabilidade da execução do milagre desejado. O foco tem de ser Jesus que convida. No meio do convite, Pedro fracassou
Então Pedro escutou como é que ela sabe. Depois de pouco espaço, deixou de olhar a Jesus. Porque o foco é Jesus. Em algum momento nós podemos fracassar quando queremos alcançar aquilo que nós desejamos. Seja no seu trabalho, você pode fracassar. Seja no seu lar, você pode fracassar. Enquanto você já estava quase a alcançar o que você desejava. Os desejos de Pedro era de andar sobre a água. Mas quase para chegar a Jesus, ele fracassou e não conseguiu. Por causa da tempestade. Quando ele viu a tempestade, a tempestade é um fenômeno que acontece nas nossas vidas. É um fenômeno que aconteceu naquele dia, quando ele viu as ondas gigantes e a tempestade. Ele teve medo e começou a afogar na água. Mas a coisa muito importante é que ele chamou a Jesus e pediu socorro para que ele seja salvo. E a tempestade é tudo que acontece nas nossas vidas. Pode ser a tempestade de sofrimento. Pode ser a tempestade também de desentendimento no seu lar. Pode ser tempestade no seu serviço. Tempestade na comunidade. Em qualquer lugar onde você vive, você pode ter a tempestade. Porque tempestade trata-se do sofrimento que o ser humano encara todos os dias. Então o homem passa a sofrer. Tempestade tem categorias. Depressão tropical. E temos também a severa. E temos também ciclones tropicais. Temos também furacão. Furacão que muitas vezes pode provocar tsunami. E vamos ver também que as dificuldades também têm níveis. Esta sessão mostra que não importa a categoria da tempestade. Mas Jesus, como o Senhor ou o dono da natureza, nunca ele vai permitir que a tempestade leve o ser humano a afogar. Pode ser, ou pode sair os tetos da casa através da tempestade. Pode destruir-se as vias de acesso. Mas sempre há abrigo. Existe um abrigo seguro e caminhos para os que mantêm-se firmes a Jesus. A igreja foi chamada a despertar e ter a Jesus como foco em todo momento. Você tem que fixar os seus olhos a Jesus, porque a única pessoa que vai te salvar é Jesus. Temos a experiência de Pedro. Ele não foi para os discípulos, mas sim ele olhou a Jesus e pediu socorro a Jesus. E Senhor, salva-me. Mas por que aconteceu isso? É porque ele duvidou. Por que você duvida? A dúvida nos leva às duas direções, à direita ou à esquerda. A dúvida não combina com a fé. A dúvida é o contrário da fé. Por isso, você pode conhecer todos os versículos até doutrinas da igreja, mas se você duvida, você pode cair no erro.
E você pode cair mesmo na sua fé. Por isso, você como crente, deve aceitar a Jesus. Não duvidar a Jesus. Quando o crente é levado à dúvida, procura métodos próprios para resolver o problema. E vemos que as soluções humanas são consideradas como folhas da figueira, que o casal do Éden usou para resolver a situação da sua nudez, depois que comeram a fruta da árvore proibida. Uma pergunta muito interessante: você, irmão ou irmã, tem ideia de quanto tempo devia durar uma saia ou calções da figueira? Você imagina como irmão nessa situação? Muitos continuam com o problema de guardar o sábado, porque eles pensam que não vou ter pão para sustentar a minha família. E agora não terei mais o dinheiro suficiente para pagar a escola das minhas crianças. E também não terei o dinheiro para pagar a água. Não terei dinheiro para pagar a energia. Não terei dinheiro para pagar gás. Por isso, deixa-me resolver em trabalhar no próprio sábado. Isso porque você duvida do Senhor. E nós vivemos todos os dias duvidando do Senhor. Mas nós temos que nos entregarmos a Deus, porque é lá onde nós vamos alcançar a vida. Assim, você não pode andar sobre as águas. A resposta desta pergunta é pessoal. A igreja sempre tem dois grupos. O primeiro grupo é constituído por aqueles que entenderam o propósito do Evangelho, que entenderam a condição para a salvação e o que significa ser discipulado. Este grupo entendeu os requisitos durante a aprendizagem, focou-se em Jesus e tem andado sobre as águas. Este é um dos grupos. Mas além disso também temos o segundo grupo. Este segundo grupo é constituído por crentes que, apesar do ensino que tiveram, o grupo manteve os antigos hábitos. A vida deles não muda, nunca mudou. Mas a igreja está sempre a dar as lições da escola sabatina. A igreja sempre canta na igreja. A igreja sempre dá pregações. Mas este grupo não entende nada. Só vai para estar ou aumentar o número. É este grupo que, desde que se batizaram, nem querem testemunhar acerca de Jesus, nem querem ouvir a palavra de Deus. Só estão lá só para aumentar o número. Mas todos os grupos estão lá dentro da igreja. E todos os grupos pertencem a Jesus. Eu acredito que através desta pregação você vai orientar a sua própria vida. Você vai entender e você vai procurar o grupo, o grupo que te pertence. Se você pertencia àquele grupo que não entendia a palavra de Deus, que só estava lá para aumentar o número, através desta pregação você deve mudar isso. Pertencer ao primeiro grupo.
O grupo que tem foco como Jesus. O grupo que olha sempre a Jesus como seu único Salvador. Esse é um dos grupos, dois grupos. Então, não tem experiência com Cristo. A igreja é chamada a despertar. Pois fé nominal, sem andar sobre as águas, é morta. Porque você não tem como testemunhar. Então, responda para si mesmo. Tem uma questão para você, irmão. É para si, irmão. Não pode andar sobre as águas. Certamente você pode andar sobre as águas. Certamente você pode andar sobre as águas. Uma vez, expulsado da dúvida, é uma vez despedido dos desejos da carne e passar influenciado pelo Espírito Santo. Você terá criado assim as condições para andar sobre as águas. Você terá condicionado isso para poder andar sobre a água. A sessão encoraja a igreja toda a procurar um comprometimento com Cristo para nova experiência e fará deles vencedores. Quem mais está andando sobre a água? Nesta sessão era para cada contar a sua experiência cristã. Se já registrou um milagre na sua vida pessoal ou da sua família, muitos só têm visto acontecer milagres com os outros. Jesus não declarou exclusiva a Pedro a experiência de andar sobre as águas. Antigos e novos conversos, somos encorajados a ter esta experiência. Andar sobre as águas. Enquanto a vida está ao seu percurso. Em meio às dificuldades, perante as ameaças, somos apelados a fazer parte dos que estão andando sobre as águas. Desperta a igreja. Andando pelo Espírito, nenhum crente será justificado pelo esforço, mas sim pela fé. Fé na sua pessoa, como filho de Deus e legítimo Salvador e advogado perante o tribunal divino. Fé nas suas promessas. A igreja de Deus é chamada a despertar para deixar as obras da carne e passar a andar a viver, a falar sobre ou pelo Espírito, a maldência, a prostituição, o uso das bebidas alcoólicas, a moda e toda a concupiscência não deve caracterizar os crentes que esperam novos céus e a nova terra. Isso não pode te caracterizar. Desperta a igreja. Talvez eu consiga por mim mesmo, com o meu próprio esforço e por minha própria influência. A sessão anterior deixou claro não existir a justificação pelos esforços. Os diplomas, a antiguidade,
A antiguidade, por exemplo, quando alguém é antigo na igreja, é a experiência de execução das atividades da igreja. Não habilitarão ao crente a andar sobre as águas, que se requer na vida cristã. Agora tem se notado muito mais nas igrejas. Cada um pode levantar até testemunhar. Eu entrei na igreja em 1900, mas ele não mostra o fruto. Ele não mostra que ele é antigo na igreja. Ele não transmite experiência na igreja. Então, o estudo diz que através dos seus diplomas, através da sua antiguidade na igreja, isso não vai te caracterizar como membro da igreja. E também não vai te caracterizar como alguém que está a andar sobre a água. A sua antiguidade transmita para os outros. Não espere pelo milagre. Não espere pelo milagre. Milagre é uma realização em comum. É o poder de perder o medo, de conseguir equilíbrio onde muitos caem, ou disposta, ou depósito, ou disposto. Perder de conseguir negar o que muitos não conseguem. É o poder de continuar a professar o nome de Jesus, mesmo com as dificuldades ou as diversidades, perante a sua ameaça certa. Você tem que aceitar a Jesus. Não espere ver a manifestação em comum das coisas para certificar de que Deus está conosco até a consumação dos séculos. Quem fica esperando pelo milagre, o pensamento de que é arriscado pode não dar certo, vai impedir que ele comece a andar sobre as águas. A igreja desperta, venha, diz Jesus. A igreja é convidada a começar a andar sobre as águas, sem esperar pelo milagre. Nos outros, andando fora de segurança, é uma situação de que está seguro. A situação do que está seguro. A situação do que está seguro. Afastamento de todo o perigo, ou todo o perigo. Os homens contratam as empresas de segurança. Pode ser a segurança canina, a segurança armada, para garantir a sua segurança, as suas casas e as suas propriedades. Outros pagam em número guarda-costas. Tudo isso para garantir a sua segurança. Outros constroem muros altos. A intenção também é de procurar garantir a segurança. No livro de Salmos 91, agora nós não vamos ler esse texto. Você vai ler em casa. Mas é um texto que nos mostra que temos um lugar seguro. Nós temos o abrigo.
Esse lugar seguro é lá onde Jesus está. O lugar seguro para os marinheiros é nos seus navios. Tudo que estiver em sua volta é inseguro, é ameaçador. Quando Jesus nos chama, não importa a situação, não importa quão insegurança ela se mostre, não importa quão escuro seja a noite, não se importa quão escura seja a noite, sabe de que o lugar mais seguro para onde ele tem ou para onde ele te convida é a coisa mais segura que Jesus está te pedindo para fazer. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não teremos ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia mostra-se como o lugar seguro. É na Igreja Adventista do Sétimo Dia onde há segurança. Nela somos ensinados, encorajados a viver na verdade das nossas crenças. Temos os nossos líderes, o povo respeitado, dotados de sabedoria para conduzir o rebanho do Senhor no caminho seguro. Se nós precisamos de aconselhamento, temos os nossos pastores. Se temos necessidades materiais, há previsão para os tais que precisem. Na doença somos visitados e na aflição somos confortados. Na solidão nós encontramos o companheirismo. Isto é ideal. A Igreja de Deus é comparada à Arca de Noé. Na Arca de Noé, ali podemos encontrar espécies dos animais, puros e não puros. Estavam dentro da Arca de Noé. Mas dentro da Arca de Noé tinha cheiro também dos animais. Mas eles se portaram. Eles estiveram lá dentro. Sabe por que eles continuaram dentro? Mesmo com cheiro, eles se portaram. Porque lá era um lugar seguro. E nós também temos a igreja hoje como um lugar seguro. Você deve permanecer dentro da igreja. Andar fora da igreja é andar fora de segurança. Tome parte ativa nas atividades da igreja. Exercite sempre a sua fé dentro da igreja. Porque você deve praticar no meio do oceano. Você deve praticar no meio do oceano. Praticar no meio do oceano. O mestre diz, ou Pedro diz, mestre, se é você, me ordena.
me ordena agora que eu vá ao teu encontro e também andando sobre as águas. E Jesus ordenou: venha. E o Pedro, enquanto tinha confiança plena, olhos fitos, contraiu a lei de hidrodinâmica. Começando andando sobre as águas. Com a renúncia própria, com a confiança plena e com os olhos fitos naquele que nos ordenou, poderemos praticar seguros até conseguirmos andar sobre as águas o tempo todo. Por isso, queremos convidar a igreja que nós todos temos que andar sobre as águas. Porque andar sobre as águas significa que é andar segundo a vontade de Deus. É andar segundo a vontade de Deus. Você deve levantar no dia de hoje para começar a andar sobre as águas. Queremos convidar toda a igreja para que andemos sobre as águas. Desperta, igreja. Igreja, desperta. A homilética é a base de formação de todo pregador. Todo aquele que deseja ser um bom pregador tem que passar da homilética. Faça parte do segundo lote. Aperfeiçoe suas capacidades em oratória e hermenêutica. Foi muito bom estudar homilética, foi divertido e é muito bom. Venha aprender. Inscreva-se, já estude homilética e se torne um grande pregador. Venham aprender homilética, é aqui onde você vai aprender como pregar. Homilética, foi bom. Participar no curso de homilética foi muito bom. Tirei vergonha. Agora posso pregar em qualquer lugar. Fiz a parte final da homilética. Vem e divirta-se. Tenha o conhecimento de Deus. Só dizer que foi bom passar no curso da homilética. Meu desejo é de continuar a ser firme, a transmitir a palavra de Deus. Na homilética se estuda exegese, hermenêutica e a oratória. Sala! Curso de homilética, outro nível. Aprendi muita coisa, falar bonito em público. Não perca tempo, junte-se a nós. Culise! Eu fiz parte do grupo, venha fazer também, o tal gosta. Agradecer a iniciativa por esse curso de homilética. Espero que tenha ajudado muito e se levarmos essa experiência para mais à frente, teremos de desenvolver mais a capacidade de pararmos, discursar os estudos em público. Muito obrigado a todos. Andando sobre as águas. Sou Dina Domingo, pertence a essa turma de homilética. Foi muito bom. É pena que perdi voz por cantar. Valeu a pena. Agora sou homilético, finalista no dia de hoje. Olá. Aprendi muito na homilética. Espero que todos também venham aprender a pregar, a se comportar bem na homilética. O desafio continua. Amanheceu, a igreja deve despertar. Amanheceu. Curso de homilética 2025. Amanheceu.